algo que está posto, né? O presidente Lula se reuniu com o Papa Francisco na manhã desta quarta-feira no Vaticano e tratou de assuntos referentes à guerra na Ucrânia e também sobre ditadores amigos seus. Segundo o jornal Estado de São Paulo, o Papa abordou crises regionais da América Latina e apelou para que Lula possa ajudar na interlocução com o regime de Daniel Ortega, que tem perseguido membros da igreja na Nicarágua e também nas ditaduras, na ditadura da Venezuela. Porque ontem o ditador de Cuba, o presidente, né, o presidente de Cuba, ele falou com o Papa e Lula se encontrou, né, com o ditador cubano também ali no Vaticano. A primeira-dama também entrou na sala e ficou na audiência com o Papa. A previsão inicial era de que a reunião seria somente entre Lula e Francisco, mas ela foi incluída na audiência após uma rápida e prévia negociação. No Twitter, a conta oficial do governo brasileiro escalou um pássaro para acompanhar a jornada de Lula na Itália. Vamos assistir mais esta pérola. Ciao, sono la vostra rispondente Fortunata. Vi parlo direttamente dal Vaticano, vi porto alcune notizie. È arrivato il momento dell'incontro tra il presidente Lula e il Papa Francesco. Sarà un dialogo molto bello sulla pace mondiale. Seguite tutto dalle reti sociali del governo brasiliano. E aí, queridos, que bonitinha a Fortunata, né? A correspondente brasileira. Olha, a Lívia Weber aqui no estúdio, um beijo para você, minha querida, aqui trazendo alegria para este recinto, esse movimento que nós estamos falando da Pombinha Fortunata. E aí, Thiago Asmar, gostou da Pombinha Fortunata? É uma palhaçada, né? Tudo é uma palhaçada. Tudo que vem da esquerda já me revolta. Ainda uma pomba cobrindo o encontro do Lula com o Papa. E eu não aprovo muito não, tá? Era uma pomba meio cinza ainda, não era nem uma pombinha da paz. Eu acho que foi para fazer graça com a live dele, que ele fala assim, olha o passarinho, olha que... Eu tenho um certo questionamento que eu sei que vai se gerar polêmica, mas eu acho que o Papa Francisco deveria questionar o comunismo no geral, né? Porque o comunismo persegue cristãos. Quem fez isso muito foi o Papa João Paulo II. Sim, eu acho que é uma função do Papa, como representante do cristianismo, da religião católica, aí para o mundo inteiro, ele deveria fazer um questionamento ao comunismo. O Lula não está lá? Questiona. Em vez de dar abracinho, em vez de dar só beijo, eu acho que tem que usar esse encontro também para ter um questionamento. Por que nos países que você apoia, Lula, que você inclusive financia, o Maduro persegue padres, o Maduro persegue bispos? Por que o Ortega, que é comunista lá na Nicarágua, persegue padres, persegue bispos? Eu acho que é muito fácil. Ele mandou uma congregação de freira embora. É isso. Freira! Imagina as freiras... Que mal você imagina o cônjuge das freiras, gente? Eu sei que gera uma polêmica, mas o Papa tem que questionar o que acontece. Porque o Lula apoia esses governos, o Lula financia esses governos. O Lula, inclusive, você já me corrigiu, eu falava 6 bilhões. A Venezuela deve 4 bilhões para o Brasil por causa do governo Lula. Não por causa do governo Bolsonaro, que nunca recebeu ditador criminoso aqui no Brasil, como fez o Lula. Então, eu acho sim que deveria partir do Papa não só dar abraço, receber o Lula, mas questionar. Como que você apoia o comunismo como ele acontece nesse momento na América? Porque o que acontece na América do Sul, principalmente, tem perseguição a lideranças católicas. E isso um Papa precisa se pronunciar como representante da Igreja Católica, na minha opinião. Exatamente. E só corrigindo uma informação, ontem a gente estava em dúvida se o número de evangélicos tinha ultrapassado o número de católicos, mas pelo censo ainda, o Brasil é o maior país católico do mundo, que 50% da população se declara católica apostólica romana. Né, Diego, o que você acha dessa visita? Você acha que o Lula ele ainda vai ter a oportunidade de servir de intermediador ou ele vai ignorar? Porque você acha que ele vai chamar na chincha o Ortega, ele vai chamar na chincha o Maduro, falar, olha, você está fazendo perseguição. Então por que a religião católica tem um representante, né? Exato. Se ele não vai questionar perseguição a católicos, para que tem um representante?
Bom, Pavi, boa tarde para você, boa tarde, Elaine, Carol, Pilhado. E o Lula precisa se decidir, né? Ele não pode sair na foto com o Papa e também apoiar Daniel Ortega. O Pilhado colocou aqui muitos casos de perseguição de católicos nesses países de esquerda. Eu quero relembrar por que Daniel Ortega é tão lembrado quando se fala em perseguição ao público católico. Porque no fim de 2022, ele mandou prender o bispo Rolando Alvarez, que ele era conhecido justamente por denunciar todas as violações aos direitos humanos que aconteciam lá na Nicarágua. Então, é isso. O Lula precisa muito esquecer do governo dele de 2002 e lembrar que ele está em 2023, onde tudo que ele faz é visto a todo momento. Então, nós temos hoje meios de saber aonde o discurso dele encontra colisão nele mesmo. Quando ele diz uma coisa aqui e ele vai ao Vaticano e diz outra que não tem nada a ver com o que ele disse inicialmente. Então, fica muito feio, tá muito feio isso, e eu duvido muito que ele vai pegar esses companheiros aí, como o Pavinato disse, e chamar na chincha, trazer e falar, opa, peraí, o que está acontecendo aí? Você precisa voltar a ser uma democracia. Ao contrário, o Lula tem remado contra a democracia aqui no Brasil. Imagina se ele vai pegar esses regimes ditatoriais e tentar transformá-los em democracias mais virtuosas. Agora a gente não pode deixar também de elogiar, né, Pavinato, aonde tem que elogiar, né? O Lula está cumprindo aí a promessa da Frente Ampla, né? Já colocou pássaro na live, elegeu agora uma pomba para ser a correspondente italiana, tá cheio de tucano aí no governo dele, então tá cumprindo bem aí a questão da Frente Ampla. É ecológico e o governo em si é um mico-leão dourado. É dourado porque cheio de dinheiro, cheio de ouro. Agora, e não é só lá que tem pássaro, né? Na live do Lula, ele também citou os passarinhos. Cadê a sonoplastia? Cadê os passarinhos? Aqui também tem passarinho, olha que bonito. Coisa linda. Foi passarinho. Dá até pena de ver. Olha o passarinho. Dá até pena de ver aonde o show foi parar, né? Que loucura. Pitafilgo. Me sinto a própria. Pitafilgo. Bom, e agora, neste momento, está acontecendo também lá, em Roma. Para quem não sabe, o Vaticano fica em Roma, tá, gente? É um estado independente, é o menor estado, o menor país do mundo. Uns quarteirãozinhos. Né? E você sabe que é uma coisa engraçada, né? O Lula fala com Maduro, fala com Ortega, e o Papa, nas formas de governo da ciência política, ele é um monarca absolutista, né? Se a gente for pensar. Porque ele é o rei absolutista do menor estado do mundo. É verdade. Né? É verdade. Nós temos aí essa forma, né? Se a gente for encarar na ciência política, mas ele está se encontrando com a Meloni, com a Giorgia Meloni, agora lá em Roma. Né? E eu acho engraçado, porque até ontem, quando ele desembarcou em Roma, ele não queria se encontrar com a Giorgia Meloni. Aí ontem à tarde... Aí não, com o Itamaraty confirmou que ele ia se encontrar com a Giorgia Meloni. E agora a reunião estava prevista para começar agora 12h. Até a produção, se ela puder olhar, né, ver se essa reunião acabou, se tem alguma coisa, alguma declaração, seria interessante. Mas o interessante era que ele vai lá, dá beijinho no Maduro, fala com o Fernandes 20 vezes, dá abraço no Xi Jinping, fala com o Putin, mas a Meloni, ela é primeira-ministra de um Estado democrático. Na Itália, não tem ninguém preso por ser oposição a Meloni. Não tem. Non c'è. La fortunata può confermare per noi. Mas não c'è. E é mulher. Aí ele não querer se encontrar com ela pegou mal. Que as críticas foram muitas. Mas aí agora está se encontrando com ela. E eu acho engraçado que toda a imprensa consorciada coloca assim, a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, de extrema-direita. Mas que extrema-direita? Se ela só está fazendo coisa boa para a Itália. Roma, eu nunca vi Roma tão brinco quanto agora. A Itália voltou à rota de ser um país interessante para se investir. O PIB, o crescimento da Itália esse ano vai ser maior do que 3%. Essa mulher, ela é um avião comandando a Itália. Agora, que o Lula não pode ser o sugar daddy da Itália. Então, será que é por isso? Mas que coisa ridícula, né? Ele está no país, ele está em Roma, ele deveria se encontrar com ela, se encontra, está em reunião com ela, mas tudo isso, né, misturado, você vê como a inconstância dessa narrativa. A narrativa democrática do Lula é que é falsa, afinal de contas. É tão falsa, Pavinato, boa tarde, meus amigos e a vocês que nos acompanham, é tão falsa que todas as visitas dele internacionais
são recheadas de polêmicas, né, Vivi? Essa, inclusive, primeiro com o Papa, porque tem a questão da Ucrânia. O Papa é um ente político, acima de tudo, né? Em relação à Ucrânia, o Papa é a favor de armar os ucranianos, né? Já diferentemente de Lula, apesar de Papa também querer a paz, mas... O Papa, ele quer armar os ucranianos? Ele é mais a favor de armar do que o Lula, então porque... falei certinho onde que é o Papa, um pouco por aí, porque... Eu não consigo parar quando eu começo. É que é maravilhoso essa música. Tem que encerrar o compasso. É maravilhoso, mas tem que encerrar, porque senão não conclui o raciocínio da música. Mas ele porque se entende que não haverá paz se não der subsídios para os ucranianos. São entendimentos diferentes. Então, essa é a primeira polêmica que tem. A segunda é em relação realmente à Geórgia, né? Ela é fundadora, que é a primeira-ministra da Itália, e não é só extrema-direita. Agora, a mídia fala também ultra, super, master direita. Por que não fala que o Maduro é de extrema esquerda? Não, Maduro é presidente. Maduro é democrata. De Cuba, é verdade. Exatamente. Ela é de ultra, extrema-direita, e também a mídia soltou hoje que, na verdade, quem não queria falar era ela, que não queria falar com Lula também daquele caso, ela era muito imbativa contra Lula, foi desde 2010, quando no último dia do seu governo, do César, no último dia de governo, o pessoal, Lula já estava em descendência, né, do seu modelo de gestão. O último dia de governo, 2010, seu segundo governo, ele abraçou Cesare Battisti aqui no Brasil, depois pediu desculpas, tudo, mas a atual primeira-ministra da Itália foi muito imbativa com Lula desde aquela época, ficou completamente com toda a razão. Então, essa decisão de aceitar uma reunião, segundo o que eu li hoje, ela falou tudo bem, vou aceitar a reunião agora, estão se reunindo, é muito importante. O Lula estar em conversa com o mundo é muito importante, só que como mesmo o Pavinato disse, o seu discurso não segue a lógica do seu governo e com cada um ele vai falando uma coisa, então se torna muito inconstante, né? E para finalizar, Papa também eu acho que não vai ser tão imbativo assim com o Lula, aos ditadores que o Lula apoia, justamente por conta da comunidade católica brasileira, que o Papa depende muito e tem um trabalho forte aí para aumentar. Inclusive, Papa foi eleito, digamos assim, o Papa, porque ele tem um perfil mais jovem, mais moderado, justamente para angariar os jovens da América Latina, principalmente, né? Foi o primeiro Papa da América Latina. Então, vocês veem que é um jogo de xadrez complicado, mas até a primeira-ministra adotou um tom um pouco mais moderado desde que ela foi eleita, porque é assim que tem que ser um governante que a gente espera, né? Mas vamos ver o que vai sair dessa conversa desses dois, hein? Ela adotou um tom moderado. O Lula, cada vez, ele sobe mais o tom. E aí, Elaine, você que voltou recentemente Tô indo pra lá de Itália. novo. Amanhã. Eu votei na chapa da Meloni. Votei. Eu votei. Estou gostando muito do trabalho que ela tem feito. Está sensacional. De fato, a Itália está belíssima. Roma, principalmente. Inclusive, Roma está muito mais limpa e organizada que a própria Paris. Exato. E segura. Você anda à noite tranquilamente. Ela agora vai andar à noite tranquilo aqui no Brasil. Fica um pouco difícil. Mas essa viagem do Lula, qual é o sentido dessa viagem do Lula numa semana tão explosiva como essa? Tá, vamos lá. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde a todos vocês. Nessa questão do encontro do Lula com o Papa, aliás, o Papa sempre muito simpático, eu tomei bênção do Papa. Eu encontrei com ele no Vaticano, simpaticíssimo. Que gracinha. O Papa já tinha, viu, Thiago, dito que pediria a Lula intercessão justamente nessa questão das ditaduras aqui da América Latina, né? Para que o Lula intercedesse junto a Ortega e Maduro. Então, já teria nessa audiência do Papa com o Lula, teria essa pauta, tá? Agora, a respeito das viagens internacionais de Lula, elas são importantes, né? Porque a gente precisa retomar as relações diplomáticas internacionais. A gente precisa lembrar que Bolsonaro, além de ter passado por um período pandêmico que o impediu de visitar os países, né? Então nós ficamos por muito tempo aí sem viagens internacionais do presidente. Para além disso, o Bolsonaro teve aí uma série de embates com a própria China, que é um dos principais mercados compradores do Brasil. Se vocês lembrarem, lá em 2018, quando ele ainda era pré-candidato a presidente da República, ele foi com os filhos para Taiwan e aí teve ali já uma rusga com a China. E seguiu adiante essa rusga quando ele disse que
a China não queria comprar do Brasil, mas queria comprar o Brasil, né? E vale lembrar que na Corte de Haia, lá na Holanda, né, correm processos contra o próprio Bolsonaro por conta aí da possível genocídio com relação à pandemia, com relação aos índios e ao meio ambiente brasileiro. Então, a relação internacional no período Bolsonaro foi muito ruim. Então, é preciso que a gente retome, sim, as relações internacionais, até porque o último presidente que fez isso muito bem foi a FHC, que daí deixou um país com um mercado internacional totalmente aberto, que favoreceu muito o governo de Lula I, né? O primeiro mandato de Lula foi totalmente beneficiado justamente por essas boas relações internacionais que fez a FHC enquanto presidente. E é isso. Nesse sentido, acho que é importante, Pavinato, sim, essas viagens internacionais, e acho, sim, que ele tem que confrontar temas como a questão da ditadura. Também acho que esse é um tema bastante frágil, que Lula precisa parar. Acostumada a falar do Bolsonaro. Precisa parar É que o Lula fala tanto do Bolsonaro. Isso, e criticar também, porque de fato alguém que se diz, como ele se diz, um presidente defensor dos direitos humanos, não coabita com a ideia de apoiar Maduro e Ortega. Não, também. Ô, Pavi, eu só acho que também tem que reforçar isso que você disse, né? Que o Lula não quer encontrar a primeira-ministra da Itália de extrema-direita. Isso é a nossa mídia. A nossa mídia é isso. É isso aí. A nossa mídia, ela é esquerdista. A nossa mídia, ela é sem vergonha. Parte também. Eles não têm vergonha na cara. Também é mídia, né? Então... Não. Sim, essa grande mídia que a gente sabe. É lógico quando a gente. O grande consórcio. Porque quando o Maduro pisa aqui, é o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, chega ao Brasil. E quando é uma pessoa que, se Deus quiser, ela não quer encontrar o Lula, se ela não quiser encontrar o Lula, ela ganha ainda mais o meu respeito. Aí vira extrema-direita. É uma narrativa, o Lula que gosta de falar de narrativa, a narrativa de grande parte da imprensa não tem vergonha na cara. A nossa imprensa, em grande parte, muitas inclusive sustentadas pelo Lula, não tem vergonha na cara. Uma política que, vou ser sincero, o Pavinato falou aqui, não sabia que estava fazendo essas mil maravilhas na Itália, mas que está fazendo um grande governo, vira uma pessoa de extrema direita porque a mídia brasileira quer. Porque a mídia brasileira não tem vergonha na cara, porque a mídia brasileira nem sabe do que se trata a pessoa, só que ela tem que o quê? Defender o Lula. O Lula não quer encontrar porque ele é de extrema direita, é uma pessoa perigosa, e o Lula é uma pessoa tão democrática que não vai encontrar. E é isso que as pessoas recebem em casa. O presidente tem uma pombinha de correspondente. Pois é, e olha só até onde vai a narrativa. A pomba gira e é fortunada. A Elaine citou aqui que o Lula está reconstruindo os laços democráticos, os laços diplomáticos democráticos. A democráticos é que ele não está reconstruindo mesmo. Os laços diplomáticos do Brasil com o resto do mundo. Mas, veja só, ele não queria conversar com a primeira-ministra italiana, assim como ele não quis falar com o Zelensky. Assim como ele deixa de falar com outros líderes mundiais extremamente importantes para o comércio brasileiro. Ele só está se reunindo com os companheiros, aqueles que congregam das mesmas ideias ideológicas. Por Deus, eu não entendo o que ele foi viajar agora. Mais uma vez. É isso que eu não entendo. Tem que tirar a Janja de casa. Não, é assim, vai resolver os problemas do mundo, não resolve os de casa. Parece coach, gente. Melhor não, acabou de ter aí a decisão da Câmara da França contra as relações da Europa, da União Europeia com o Mercosul. E uma das agendas que Lula vai tratar é justamente essa lá com o Macron. Esse é o principal ponto, na verdade, Exato, porque é o que importa. De fato, de toda a discussão, esse ponto é o que importa, o acordo Mercosul e União Europeia, que Lula não tem interesse, com razões interessantes, até para proteger o nosso agro, mas ele quer mais para proteger as vendas governamentais. Ele levou o presidente da Apex, que não fala outro idioma, para tratar desse desacordo. Ia dar muito trabalho.